E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Santiago do canal Santo MMA. Esse é o primeiro vídeo do canal e a gente vai estar fazendo a cobertura completa do UFC 322. Para começar pelo card que acontecerá nesse dia 15 de novembro, a partir das 8 horas da noite. Para começar, teremos o embate do Baisangu e do Eric McConnell, uma luta que acontecerá no peso médio. O Baisangu tem um cartel invicto de 10 vitórias, sendo 2 delas no UFC. Dessas 10 vitórias, 8 delas foram por nocaute, uma por decisão unânime e a última vitória dele foi por finalização. O cartel dele já fala por si próprio, é um strike. Eu assisti a última luta dele e é um lutador muito técnico e muito calmo. Já por sua vez, como é o nome do cara aqui? Eric McConnell. Ele é uma versão mais fraca do Khalil Routry. Não sei se vocês acham também, mas para mim ele é muito parecido com o Khalil Routry. Dito isso, para mim esse Eric McConnell foi colocado para servir de escada. Ele foi colocado aqui para servir de escada por Baisangu, na minha opinião. E para mim ele vai ser nocauteado via jambrolhamento. Seguindo aqui temos o confronto de Angela Hill, a velhona de 40 anos, que vai estar enfrentando a Fatma Klein, que tem 25 anos e que tem um cartel de 8-1. Enquanto isso, a Angela Hill tem um cartel de 18 vitórias e 15 derrotas. Um cartel bem extenso, fazendo jus à sua idade, né? Para mim, os melhores tempos da Angela Hill já se passaram. Enquanto isso, contrapartida, a Fatma Klein vem uma ascensão. Eu acho que a Angela Hill aqui vai servir de escada também para a nossa Fatma Klein. A Fatma Klein, que tem apenas uma derrota no cartel, que inclusive foi na primeira luta no UFC contra... Deixa eu ver como é o nome aqui que eu anotei, que eu não consigo falar esse nome. Jasmine Judas Vinícius, que é uma lutadora muito boa, inclusive, né? Eu acho que vocês já conhecem. Mas depois disso, ela vem de vitória. Com tudo isso dito, eu acho que essa luta, para mim, eu vou fazer uma aposta bem diferente, né? Eu acho que a Fatma Klein vai levar essa luta por nocaute, manchando assim o cartel da Angela Hill, que nunca foi nocauteada. E eu acho que essa vai ser a primeira vez que ela vai ser nocauteada. Terceira luta da noite. Pat Sabatini versus Shep Mariscal. Pat Sabatini tem um cartel de 20 vitórias e 5 derrotas. Já o Shep Mariscal tem 18 vitórias e 6 derrotas e 1 no contest. Os dois são americanos, né, estadunidense. O Sabatini, né, tem 2 centímetros de altura, maior do que o seu oponente, que tem apenas 1,70 m, enquanto ele tem 1,72 m. O Pat Sabatini é um lutador que sempre busca a finalização. Inclusive ele já lutou até com o Diego Lopes, nosso brasileiro mexicano, e foi jambrolhado no primeiro round. Das últimas 5 lutas ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Seu oponente, por sua vez, tem 18 vitórias e 6 derrotas. E ele vem de uma sequência absurda de 8 vitórias consecutivas, sendo 5 delas no UFC. É um lutador bem agressivo, tanto na luta em pé quanto na luta agarrada. Ele é aquele típico lutador brigador. Dito isso, meus palpites vão para Shep Mariscal, esse cabeçudo aqui. Na verdade, ele tem um pouco de cara de cearense, né? Eu tô dando minhas fichas aqui para ele. Vamos para a próxima luta. Próxima luta, peso médio. Kyle Dakaus versus Gerald Meerschaert, não sei o que lá, que eu não sei falar o nome dele. Mas acho que todo mundo lembra ele por ele ter sido nocauteado pelo Lobo, Kazan Chimaev. Inclusive ele até tatuou o Lobo aqui no peito em homenagem ao campeão. Falando aqui um pouco do Kyle, ele tem 16 vitórias e 4 derrotas. É a sua segunda passagem no UFC. Ele já tinha entrado outra vez, não teve bons resultados e foi mandado embora. Ele teve algumas lutas fora do evento UFC e depois foi recontratado e está fazendo sua primeira luta novamente, né? Ele é um lutador completo, eu acho ele muito bom. Não deu certo realmente nas primeiras lutas deles no UFC, não deu certo. Mas creio que ele é um lutador bom, um lutador que é ali talvez um top 15, um top 14 na organização. Já que o fanboy do Lobo, Kazan Chimaev, na minha opinião, é um lutador fraco.
Ele vem de 3 derrotas consecutivas. Creio que agora vai ser a 4ª derrota e vai ser mandado embora, né? Que seu principal feito na carreira foi ter sido nocauteado pelo Kazan Chimaev, naquela ascensão absurda que ele teve no ano passado ou foi no ano retrasado. Não lembro, mas aí ele foi nocauteado pelo Kazan, é isso que importa. E tatuou o lobo um lobo-leão, sei o que é isso, mas foi em homenagem ao Kazan no peito. Seguindo para a próxima luta, teremos Malcolm Wallmaker versus Cody Randon. Uma luta muito boa, tem tudo para ser uma excelente luta, uma luta de trocação franca entre os dois. Malcolm Wallmaker, ele tem um cartel perfeito de 10 vitórias e nenhuma derrota. Seu oponente, Cody Randon, vem de 8 vitórias e apenas uma derrota. O Malcolm Wallmaker é um lutador muito bom, um lutador técnico, rápido, que bate forte e que vem de um hype gigantesco, porque ele vem de 3 vitórias consecutivas por nocaute. Porém, devo lembrar também que o UFC está dando uma mãozinha para ele, ajudando ele a escalar, ao meu ver, colocando os oponentes escolhidos a dedo para ele nocautear. Claro, ele é muito bom também, não tirando o mérito dele, mas o UFC também está dando uma mãozinha. Seu oponente, o Cody, ele é um lutador muito bom. Eu gosto muito de ver ele lutando. Ele tem um boxe bem alinhadinho, anda para frente, bate, se mexe a cabeça. Tem um jogo de perna muito bom, um boxeador nada. Tudo indica que essa luta vai ser resolvida em pé, na trocação. E dessa vez eu vou contra as casas de apostas, que estão marcando o Malcolm Wallmaker como favorito franco. E eu vou na zebra, Cody Randon, por nocaute. Acredito que a luta não vá para o chão, por mais que o Cody saiba se virar. A gente ainda não viu o Malcolm Wallmaker lutando no chão, mas eu acredito que o Cody Randon vai levar melhor por nocaute. Acredito que vai ser a primeira derrota do Malcolm. Próxima luta: Erin Blanchfield versus a Tracy Cortez, né? A Erin tem um cartel de 13 vitórias e 2 derrotas. Já a Tracy, 12 vitórias e 2 derrotas. Um cartel bem parecido, na verdade, né? A Erin vinha de uma sequência muito boa de vitórias, 6 vitórias consecutivas, até ela ser barrada por Manon Fiorot, que é uma lutadora ótima também. Ela já enfrentou a ex-campeã Rose Namajunas. Depois de uma luta de 5 rounds, ela ganhou por decisão unânime. Já enfrentou a Jéssica Andrade, ganhou também por finalização. Ela é uma lutadora muito boa mesmo, uma lutadora promissora, que eu acredito que ela ainda vai mais longe na carreira. E ao seu lado também tem uma lutadora muito técnica, a Tracy Cortez, que já lutou 8 vezes no UFC e só perdeu apenas uma vez para a ex-campeã Rose Namajunas, que a Erin Blanchfield já ganhou. Porém, depois disso ela enfrentou a brasileira Viviane Araújo e ganhou. Por mais que seja uma luta bem equilibrada, eu vejo um favoritismo da Erin Blanchfield, que na minha opinião vai ganhar por decisão unânime dos juízes. Vamos seguir para a próxima luta. Próxima luta, teremos o Roman Kopylov versus o Robocop Gregory Rodrigues. O Kopylov tem 14 vitórias e 4 derrotas. O Robocop tem 17 vitórias e 6 derrotas. Brasil versus Rússia. Aqui é uma luta de 2 grandes lutadores, 2 grandes nocauteadores. Por mais que o Gregory Robocop seja faixa preta de jiu-jitsu, ele não usa essa faixa dele no MMA. Ele usa apenas a luta em pé, ele sempre está buscando um nocaute. O Kopylov também é um excelente lutador, ele já lutou com o Paulo Borrachinha, perdeu por decisão. Foi uma luta bem... não equilibrada, né, porque ele perdeu por decisão unânime, mas foi uma luta pareia. Até em certos momentos a gente conseguiu ver até um favoritismo, mesmo que o momento seja muito curto, dele contra o Paulo Borrachinha. Lembrando que o Paulo Borrachinha também teve uma atuação de gala nessa noite, né? Ele vinha de derrota, todo mundo estava duvidando do Paulo Borrachinha, e ele foi lá e fez uma das melhores atuações que ele teve em muito tempo, né? Já o Robocop, nas últimas 5 lutas, ele perdeu apenas uma para o Jaron Cannonier, né? Todo mundo conhece. Sendo assim, minha opinião, Gregory Robocop por nocaute. Eu acredito que essa luta pode ir para qualquer um dos dois, mas na minha cabeça eu não consigo ver o Kopylov nocauteando. Por mais que, se for colocar jogo a jogo, eu acho que o Kopylov é um pouco melhor na trocação
mas não vejo ele com essa pujança para derrubar o Gregory Robocop. Eu acredito que o Gregory Robocop vai ganhar por nocaute. Vamos seguir para a próxima luta. Última luta do card preliminar. Bonico versus Rodolfo Vieira. Bonico tem um cartel de 7 vitórias e 1 derrota. Rodolfo Vieira, por sua vez, um cartel de 11 vitórias e 3 derrotas. Brasil versus Estados Unidos. É uma luta de finalizadores. Tanto o Bonico quanto o Rodolfo Vieira, que todo mundo já conhece do Jiu-Jitsu, são finalizadores. E o que é que eu acredito é que os dois vão anular um ao outro no chão. Por mais que eu veja um favorito, se fosse luta agarrada, eu veria o Rodolfo Vieira como um franco favorito. Eu acredito que os dois vão anular o jogo do chão um do outro e a luta vai ser decidida em pé. O Bonico, ele luta bem também em pé. Ele foi nocauteado, se eu não me engano, na última luta dele com o Ranier Derride, o sem gás. E ele foi nocauteado por joelhada no tronco. O Rodolfo Vieira, ele não é o melhor lutador em pé. Porém, ele bate muito forte, ele bate firme. Eu acredito que ele vai levar essa luta por decisão unânime. Acredito que ele vai conseguir imprimir seu ritmo na luta e vai levar essa luta por decisão. Se a luta for para o chão, eu acredito também na vitória do Rodolfo Vieira. Eu não consigo ver um cenário que o Bonico vai ganhar do Rodolfo Vieira. A não ser que o Rodolfo canse ou que aconteça alguma coisa extraordinária. Mas na minha opinião, não vejo o Rodolfo Vieira perdendo essa luta de maneira alguma. Entrando agora no card principal da noite, Beneil Dariush, o velhão, contra Benoît Saint-Denis. Beneil Dariush, 23 vitórias e 6 derrotas. Tem um no contest aqui, um empate, não sei. E o Benoît Saint-Denis, 15 vitórias e 3 derrotas. Eu acho que todo mundo lembra também do jambrolhamento que nosso Renato Money Moicano jambrolhou o Benoît Saint-Denis e foi jambrolhado pelo velho grelhado, do cabelo branco aqui, Beneil Saint-Denis. Beneil Saint-Denis não, eu uni os dois agora. Beneil Dariush. O Beneil Dariush é um lutador completo, muito bom de chão, tem uma parte em pé apurada, por mais que eu veja que o estilo de luta dele é um pouco lento, um pouco devagar, muito na calma, mas ele é um lutador muito técnico, que sabe se virar muito bem em pé, que já nocauteou. Do outro lado a gente tem o Benoît Saint-Denis, que também é um lutador muito bom. A gente viu o que ele fez na última luta dele contra o Maurício Ruff, que ele conseguiu anular completamente o jogo de um dos lutadores que eu tenho tinha e tenho plena confiança que um dia será campeão do UFC, que é o Maurício Ruff, e ele conseguiu anular completamente o jogo do brasileiro. Mas eu acredito que o Beneil Dariush leve essa luta, não sei se com facilidade, mas eu acredito que o Beneil Saint-Denis não vai conseguir fazer o que ele fez com o Ruff, que é levar a luta por chão e controlar, porque o Beneil Dariush é um lutador muito técnico e muito bom, principalmente no chão. Na luta em pé, eu vejo um pequeno favoritismo do Dariush. Ele é um lutador técnico, como eu disse, ele não tem aquele senso de urgência, aquela velocidade, aquela pujança, mas é um lutador que sempre está ali batendo, andando para frente, trocando golpes e que tem uma boa defesa. Dito isso, velho grisalho Beneil Dariush, por decisão. Próxima luta, aqui o negócio já começa a ficar pesado. Leon Edwards versus nosso fumante favorito, Carlos Cigarros Prates. Ele que fuma e eu que fico louco, ó. Leon Edwards, 22 vitórias e 5 derrotas. É o ex-campeão da categoria, um lutador muito técnico, muito rápido, bom de boxe, bom de chão, um lutador completo. Tanto que foi campeão e defendeu seu cinturão. É um lutador muito bom. Do outro lado, Carlos Prates, 22 vitórias e 7 derrotas. A última derrota dele foi pro Ian Guerra, né? Que foi uma luta muito boa, uma luta pareia, por mais que ele tenha perdido por decisão unânime, foi uma luta bem laica. E depois disso ele já teve outra luta e já ganhou por nocaute. É um nocauteador nato, um cara que vem do Muay Thai, tem uma ótima trocação em pé. O Leon Edwards, eu acho que o seu tempo já passou, ele ainda continua sendo um lutador bom, um lutador competitivo, mas não acredito que ele ainda vá continuar lutando pelo título. Ele vai começar a servir de escada para os mais novos. E com isso, Carlos Prates, para mim, vai vencer essa luta por nocaute.
Não acredito que o Leon Edwards tenha um jogo para ganhar do Carlos Prates, por mais que ele já tenha sido campeão, um lutador muito bom, tem um QI muito bom de luta, mas não vejo hoje o Leon Edwards ganhando do Carlos Prates. Carlos Prates por nocaute. Vamos para a próxima. Peso meio médio. Sean Brady versus Michael Morales. Os dois aqui já enfrentaram o Durinho, né? Que deixou o Durinho molinho. O Sean Brady tem um cartel de 18 vitórias e uma derrota. E o Michael Morales tem um cartel de 18 vitórias e nenhuma derrota. Um cartel invicto. Um equatoriano versus um estadunidense, um americano, né? Mais que o Morales venha de um hype muito grande também, por eles terem nocauteado, se eu não me engano, 3 lutadores consecutivos. Deixa eu conferir aqui. Informação ao vivo. O Sean Brady é um lutador muito bom, um lutador muito técnico, é um lutador no estilo Khabib, que agarra, leva para o chão, que controla o oponente. Do outro lado temos um nocauteador nato. Essa categoria também está cheia de nocauteadores, né? Cheia de strikes. O Sean Brady ele é um lutador que controla muito bem a distância, leva para o chão, agarra, ele faz o possível para vencer. Se der brecha, ele finaliza também, viu? Essa única derrota que o Sean Brady tem no cartel foi para o ex-campeão Belalzinho Muhammad. Já o Michael Morales, bem de vitórias, só vitórias na verdade, né? Nunca perdeu. E a última vitória dele foi pro Durinho, que ele deixou o Durinho molinho. É um cara que bate muito firme, como a gente já viu. O Durinho não é um lutador que se entrega fácil, é um lutador que aguenta porrada, que marcha para frente, mas que não aguentou as mãozadas do Michael Morales. Por mais que o Michael Morales seja um lutador muito bom, que bata muito firme, nessa luta eu vejo um favoritismo para o Sean Brady, que pelo casamento, pelo jogo, eu acho que o Sean Brady vai conseguir encurtar a distância, agarrar e segurar o Morales e ganhar essa luta. Creio eu que será uma luta definida nos pontos e com vantagem para o Sean Brady. Dito isso, Sean Brady por decisão. Disputa de cinturão em penúltima luta da noite. Valentina Shevchenko versus Weili Zhang. É uma luta ótima, uma luta que eu estava muito ansioso para assistir. Uma luta que de cara a gente não consegue ver uma favorita, porque são duas lutadoras excelentes, duas lutadoras que não têm pontos fracos no seu jogo. A Valentina Shevchenko é uma lutadora que tem um controle de distância incrível, que bate muito, bate e sai, pontua muito bem suas lutas. E a Weili Zhang, nocauteadora, finalizadora, ela é muito... Todas as duas são muito completas, tanto em pé quanto no chão, as duas são muito boas. Se eu tivesse que colocar todo o meu dinheiro em alguém, por mais que fosse difícil, eu colocaria na Valentina Shevchenko pelo nível que ela já enfrentou no UFC. A Weili Zhang é ótima lutadora, bateu em todo mundo também da sua divisão, porém, falando em nomes, a Valentina Shevchenko já enfrentou nomes melhores do que a Weili Zhang. Creio eu que por isso ela estará mais preparada para essa noite e vai levar vantagem. Mas não aposte, como diz o Renato Moneymaker, estude Bitcoin que é melhor. Essa luta não tem favoritas. E é isso. Vamos para a próxima luta, a principal luta da noite. Próxima luta, Jack Della Maddalena, Islam Makhachev, um russo contra um australiano. Que luta é essa, meus amigos? Creio que seja a luta mais aguardada do ano. Talvez? Eu acho que sim. Talvez seja a luta mais aguardada do ano. Vamos lá para os palpites. Disputa peso médio. Não, peso meio médio, disputa de cinturão. O Jack Della Maddalena tem um cartel de 18 vitórias e 2 derrotas. O russo Makhachev tem 27 vitórias e apenas uma derrota. Se eu não me engano, essa derrota dele foi na estreia do UFC. De lá para cá, ele só empilerou vitórias e vitórias contra grandes nomes da divisão peso leve. Já o Jack Della Maddalena é um lutador também completo, que vem enfileirando vitórias, inclusive por isso é o campeão, né? Lembrando que o Makhachev está subindo de categoria, abriu mão do seu cinturão do peso leve para enfrentar o Jack Della Maddalena, valendo o cinturão peso meio médio, né? E essa luta tem tudo para ser uma luta incrível. Os dois lutadores são lutadores de extrema qualidade, no mais alto nível do MMA. O Islam Makhachev é um grappler, né? Ele é um lutador que segura muito a luta, que ele tenta levar para baixo.
Porém, é um lutador que evoluiu muito no seu jogo em pé. Conseguiu ganhar 2 vezes do careca Volkanovski e a segunda vez por nocaute, sem deixar brechas para uma terceira luta. O Makhachev é um lutador excelente, treina com o Khabib, tem um estilo muito parecido com ele. Porém, ele vai enfrentar o Jack Della Maddalena, que é um lutador muito bom, que tem um jogo em pé incrível, que consegue se virar muito bem, um lutador incrível. Eu gosto muito do estilo de luta dele. É o famoso nariz da Nike, que não liga para o seu nariz torto. Com isso, é uma luta que não vejo tanto favoritismo nem de um quanto do outro. Nas casas de apostas, creio que o Islam Makhachev está liderando. Vou colocar aí na edição se realmente estiver, mas eu creio que vai estar liderando as casas de aposta. Porém, o que todo mundo esquece é que ele está subindo de peso. Provavelmente ele vai estar menor do que o Jack Della Maddalena, que já está mais familiarizado com o peso meio médio. Exatamente isso, o Jack Della Maddalena tem 1,80 e ele tem 1,77. Só que essa altura, creio eu que na hora da luta vai parecer ser ainda maior, por causa disso que eu já comentei, que o Jack Della Maddalena já está mais familiarizado com o peso meio médio. Mas não dá para apostar em nenhum dos dois lutadores. Eu acho que é uma luta difícil de opinar. O Jack Della Maddalena é um lutador incrível. Porém, também tem a questão que Jack Della Maddalena teve, de certa forma, um nível abaixo de enfrentamento no UFC contra o Islam Makhachev. O Islam Makhachev enfrentou nomes muito bons. Charles do Bronx, Renato Moicano. O Jack Della Maddalena, querendo ou não, ele teve um nível de enfrentamento no UFC um pouco mais baixo do que o Macaxeira. O Macaxeira, para mim, enfrentou oponentes mais do alto nível do que ele. O Jack Della Maddalena enfrentou o Belal, que é um lutador incrível, muito bom, sem mais. Enfrentou o Durinho, que é um lutador muito bom também. Enfrentou o Kevin Holland, que não é essas coisas. É um lutador mediano, talvez um top 15 no máximo. Depois, antes disso, ele enfrentou o Hefes, enfrentou o Brawl, enfrentou o Robert, mas nenhum lutador de incrível assim. Os únicos lutadores bons mesmo que ele enfrentou foi o Durinho e o Belal Muhammad. Já o Macaxeira, nosso Khabib autista, já enfrentou o Moicano, já enfrentou o Poirier, já enfrentou o Volkanovski 2 vezes e ganhou as 2 vezes, a segunda vez por nocaute. Enfrentou o Charlinhos do Bronx, que ganhou também por finalização. Já ganhou do Bob Green, que não é essas coisas todas. Já ganhou do Ben Hooker, que é muito bom. Já ganhou do brasileiro Thiago Moisés. Já ganhou do Dober. Então, assim, o nível de enfrentamento do Islam Makhachev foi mais alto. Foi um nível mais alto do que o nível enfrentado pelo Jack Della Maddalena. Essa luta é muito difícil de opinar. Estou torcendo para o Jack Della Maddalena, porque já estão com a conversa que se o Makhachev ganhar, se ele se encaixaria nos melhores lutadores de todos os tempos. E eu acho que seja um pouco exageradamente, para o momento, seja um pouco exagerado esse pensamento de melhor de todos os tempos, né? Estão colocando ele até melhor do que o Poatan já. Por isso eu estou torcendo pelo Jack Della Maddalena. E, cara, é uma luta difícil. É uma luta difícil. Os dois, um tem jogo para ganhar do outro e vice-versa. Dificilmente eu não sei em quem apostar. Se fosse para apostar. Mas eu colocaria minhas fichas no Makhachev. Pelo único motivo de ele conseguir amarrar a luta na grade, agarrar, levar para o chão. Não sei se o Jack Della Maddalena vai conseguir impedir o jogo de wrestling do Macaxeira. Mas eu estou torcendo para o Jack Della Maddalena. Estou torcendo para o Jack Della Maddalena, porém acredito que quem vai ganhar vai ser o Islam Makhachev. Não queria, mas acredito que ele vai ganhar essa luta. E é isso. O UFC 322 que você acompanha no dia 15 de novembro a partir das 20 horas. E esse é o canal Santo MMA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No dia da pesagem a gente vai fazer um videozinho comentando como foi a pesagem, um vídeo curto. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Esse é só o primeiro vídeo, ainda vai melhorar.